humilhados e de arma na mão. O que está acontecendo com as nossas Forças Armadas? Em qualquer país do mundo, a Força Armada representa todo o poder da nação, toda a segurança, o poder de arma que garante a soberania, a independência, garante a ordem, a paz e evita que alguém invada a nação, tome conta ou escravize seu povo. Então isso representa a força, a segurança. A maior força que existe no mundo é a Força Armada. E aqui no Brasil, pessoal, ninguém está respeitando as Forças Armadas. A esquerda, essa geração Z aí, a última geração nossa, ela jamais ouviu falar em respeito às Forças Armadas. Só ouviram críticas, deboches. Eles não respeitam. Então, pegue um exemplo assim, ó. Se você está em casa e de repente um de menor invadir sua casa, armado com uma pistola .40 e uma faca na mão, o que você faria? Só se você fosse louco reagir com um cara desse que está com um dedo no gatilho. Ele está armado e você está desarmado. Então, certamente, você vai fazer tudo que ele mandar, vai obedecer quietinho para evitar de ser morto. Quer dizer, ele está com a força está na arma. Ele tem mais poder do que você nesse momento. Então, o que acontece com o nosso país? A nossa Constituição diz, no artigo 142, que o presidente da República, eleito democraticamente, ele é a maior autoridade do país, ele é o chefe de Estado, ele é o presidente da República e ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então ele é o chefe de Estado, chefe de governo e o comandante das Forças Armadas. Ele que nomeia o ministro da Defesa, os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e ele tem o poder na mão. E aqui no país, o que a gente vê? A esquerda, a mídia, né, o STF, os partidos de oposição, todos eles, e principalmente os parlamentares da Câmara e Senado, atacam o presidente 24 horas por dia com seus puxadinhos, desrespeitam as Forças Armadas através dos comandantes, que são subordinados, são militares subordinados ao presidente da República, que é o chefe maior. Então eles aproveitam afrontar o ministro da Defesa ou aos outros comandantes para fustigar, para atingir o presidente da República. Eles não atacam o presidente, eles atacam os subalternos dele, que são os ministros. Veja um exemplo aqui, em setembro de 2020, a ministra Carmen Lúcia, do STF, em uma ação do Partido Verde, deu 5 dias para o presidente da República, o chefe das Forças Armadas, né, explicar para o STF o motivo da presença das Forças Armadas na Amazônia. Pelo amor de Deus, isso é interferência na missão, uma missão até sigilosa, que é função do Exército, né, reparar as fronteiras, fiscalizar os desmatamentos, os incêndios na Amazônia, o tráfico de drogas, o tráfico de madeira, a pesca ilegal, o garimpo ilegal que existia lá. E o ministro, na época do meio ambiente, pediu apoio às Forças Armadas para poder combater o que estava acontecendo lá. Mas o STF não deixou, disse que o Exército não podia estar lá na Amazônia. Mas como? Mas o que é isso? Então, essas coisas que a gente vê todos os dias. Depois, mais tarde, também no mesmo ano, a ministra Carmen Lúcia, de novo, aquele caso do general Pazuello, que foi um ex-ministro da Saúde do presidente Bolsonaro, que ele já nem era mais ministro, já tinha sido um médico lá, tinha assumido. E aí, numa motociata, o presidente da República convidou o Pazuello, que também gosta de motociclistas, para ir na motociata no Rio de Janeiro. E aí, o que a esquerda fez? Uma pressão enorme para punir o general Pazuello, porque ele não poderia estar no palanque ao lado do seu chefe, o presidente da República. Isso é um absurdo, isso é coisa de louco, nem é coisa de ideologia. Isso é mais loucura e ignorância do que qualquer outra coisa. Aí queriam que punisse o ex-ministro Pazuello. Mas como? Se isso aí é uma coisa interna à corporação, competência do Exército, ninguém tem que se meter com isso. E parece que a ministra não aprendeu e nunca vai aprender. Outra coisa, as Forças Armadas foram atingidas, foram atacadas pelo ministro Gilmar Mendes, que abriu um bocão na mídia, na imprensa, dizendo que as Forças Armadas estavam sendo coniventes com o genocídio do Bolsonaro, o negócio do Covid, não sei o quê, que os militares eram genocidas. E um absurdo. Mas
O ministro na época, aqui o comandante do Exército, mas o ministro da época da Defesa, pediu umas explicaçõezinhas que nunca foram dadas e ficou por isso mesmo. Só conversa fiada, não aconteceu nada. E, né, isso aí exigiam que punisse um general por uma motocicleta. Qual é o crime que ele cometeu? Alguém poderia explicar? Um cúmulo do absurdo. E nessa mesma toada aí, vários oficiais superiores do Exército, generais até, coronéis, já foram punidos. E coisas absurdas, como por exemplo, o coronel Cid, que é o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, teve o seu telefone grampeado pelo STF para escutar conversas e mídias cerceadas, porque eles querem ouvir o que ele fala com o presidente. Mas pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Outro coronel aí teve 6 meses com tornozeleira eletrônica porque falou que as urnas não eram auditáveis, que poderia haver fraude, não sei o que. Ele falou das urnas eletrônicas e foi punido. Um general também teve seu celular, seu notebook apreendido, porque estaria fazendo postagens contra o STF ou coisa parecida, e por aí vai. Esses absurdos, esses ataques sistemáticos aos militares, que não pode se defender individualmente, porque o militar da ativa ele é subordinado a um chefe, subordinado ao presidente da República. Eles têm uma cadeia de comando ali, tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. Então, quando um oficial é punido, o que ele pode fazer é se queixar para o seu superior imediato, que irá tomar providências ou não. Normalmente não toma providência nenhuma, mas é o que se pode fazer. Mas muitos oficiais, porque a punição dos oficiais ela é sigilosa, ela é reservada, publicada no boletim que fica guardado, que ninguém tem acesso, mas às vezes essas punições, por mais absurdas que sejam, acabam vazando para a mídia, de alguma maneira ou de outra, por causa da justiça, acabam vazando. Então, qualquer jornalistinha aí publica horrores dos oficiais, tudo factoide, mentiras, fake news, mas isso aí denigra a imagem da corporação e do presidente da República. Outra coisa foi aquela CPI fajuta, aquela CPI do circo, onde o Osmar Aziz todos os dias falava mal do exército, falava mal do presidente, a torto e a direito, e nunca aconteceu nada com o Aziz, porque ele parece que é dono do Brasil. Como esse maluco aí do Cid, o Cid Gomes, esse aí, Ciro Gomes, esse cara, ele falou mal do exército, criticou o exército com a morte daqueles indigenistas, daqueles jornalistas lá na Amazônia, que o exército tinha que estar lá, que no exército não faz nada, não toma providência. Mas recém eu falei que a ministra Carmen Lúcia queria punir o ministro da Defesa porque mandou o exército para a Amazônia. Então, o que essa gente quer? O que esses caras querem? Esse outro pancado aí, esse senador Randolfo Rodrigues, esse cara passa 24 horas por dia furungando, falando mal do presidente, falando mal do ministro da Aeronáutica, do ministro do Exército, falando mal das Forças Armadas. Agora ele quer ouvir o ministro da Defesa sobre sei lá o quê, que o ministro da Defesa falou alguma coisa das urnas, mandou um ofício lá para o TSE, e ele não gostou dos termos, esse nojento, essa criatura abominável aí, e é assim que as coisas vão indo, né, pessoal? Outra coisa, esse TSE aí, esse STF, os ministros passam o tempo todo viajando, dando palestras no exterior, falando mal do Brasil, falando mal do presidente, falando mal da nossa democracia, falando mal do povo, falando mal do nosso sistema aqui. Como agora o Barroso foi para a Inglaterra falar mal do Brasil e falar mal que ele que defendeu a urna eletrônica, essa urna maravilhosa, falando mal, mentiras, criando narrativas idiotas lá. E também o ministro da Defesa aí, ele ofereceu o melhor quadro técnico que a gente tem do Exército para que acompanhasse as eleições, fiscalizasse as eleições, que elas fossem transparentes, que não houvesse nenhuma possibilidade já que não pode auditar as urnas, que a apuração seja acompanhada pelos técnicos do Exército. Ou senão vai ser igual às eleições da União Soviética, lá que o Stalin dizia que quem vota não importa, o que importa é quem conta os votos. Aqui no Brasil, quem conta os votos é o TSE. Então, a nós cabe apenas votar. Mas
A eleição pode ser secreta, agora a apuração não. A apuração tem que ser pública e transparente para que não haja dúvida quanto às coisas que a gente está desconfiado que possa acontecer. Mas eles não respeitam ninguém. Então, pessoal, só para reiterar que o presidente da República está no artigo 142 da Constituição, vou repetir, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, chefe de Estado, né, e o chefe supremo das Forças Armadas, o chefe da nação. Então, não adianta eles atacarem os militares, porque estão atacando, na verdade, o presidente da República. E isso um dia essas coisas vão ter que vir à tona, porque não dá para aguentar. Isso não dá. E aqui tem um livro, pessoal, Uma Ovelha Negra no Poder, era do ex-presidente do Uruguai, o comunista Pepe Mujica, que era muito amigo, é muito amigo do Nove Dedos aqui do Brasil. Aqui tem confissões absurdas. Inclusive o Lula, que era amigo, ele falou para ele que o Brasil, por ser um país continental e ter todos esses problemas de corrupção, é impossível governar sem comprar os deputados. Por isso que ele criou o mensalão para comprar os deputados para votar os projetos de interesse do partido dele. Então tá aqui, pessoal, isso não é mentira. Existe literatura às pampas, farta no mundo todo, sobre as barbaridades que ocorreram aqui com a esquerda no poder. E tem muitas revelações aqui. E outra coisa que ele, como um comunista, sempre defendeu, que um país é impossível governar, principalmente um país grande como o Brasil, sem as Forças Armadas. As Forças Armadas auxiliam muito o governo, em tudo. Aqui, sem as Forças Armadas, é impossível governar um país continental com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que tem que socorrer pessoas na Amazônia, apagar incêndio, fazer estradas, levar e trazer. Todo o aparato logístico do governo é auxiliado pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica. Sempre foi assim. E vai ser ainda por muitos anos, porque o Brasil precisa de estrada, precisa de aeroportos, precisa de portos, precisa de meios e apoio logístico de todas as maneiras para fazer chegar uma urna, por exemplo, lá no Amapá, para chegar um remédio lá no Acre ou na Amazônia. Né? Então, as pessoas que já conviveram, que serviram, sabem como é que as coisas funcionam. Então, nós temos que ter todo o respeito do mundo pelos nossos militares, porque graças a eles esse país ainda está de pé. Senão os comunistas já estavam a cavalo nos generais e ó, é assim que eles pensam. Mas eles não vão conseguir, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Pessoal, peço a todos que se inscrevam no meu canal, César Ramos da Extravox. Compartilhem isso até cansar. As pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo, porque isso aí não pode ficar assim. Você que é militar, você que é milico, que é policial militar, ou que é do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, você tem que ter consciência disso. Vou deixar aqui na descrição esse livro do Mujica aqui. Quem quiser ler, que leia. E saiba quem é o Lula, quem era a Dilma, quem era a esquerda que tomou o poder aqui, quem era o Mujica que fez curso lá na China, lá de guerrilha. Ele foi guerrilheiro Tupamaro, no Uruguai. E foi um homem que conhece muito bem a esquerda brasileira e o Foro de São Paulo, do qual ele também é membro. Pessoal, muito obrigado e não deixem de compartilhar, de dar o like ou de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.